Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Estamos dando sequência aí às nossas aulas de hermenêutica jurídica no dia 2 de junho de 2020. Nós já gravamos 2 blocos de aula pertinente a essa matéria, né? Hermenêutica jurídica. E estamos dando continuidade agora ao terceiro bloco de aulas referentes, então, à hermenêutica jurídica. E eu optei em já deixar gravado esse último bloco referente a essa disciplina, para que a gente pudesse adiantar a nossa matéria, finalizando então o conteúdo de hermenêutica jurídica e que na próxima semana, então, possamos começar um conteúdo novo, que é referente aí às teorias contemporâneas do direito, né? E com isso, a minha ideia é adiantar o conteúdo e sobrar mais tempo referente a teorias contemporâneas para que eu possa ajudá-los na elaboração do trabalho semestral, que é justamente aquele seminário a respeito ou com base no livro O Caso dos Exploradores de Caverna, do Von Fuller, né? E também promovendo uma análise desse livro quanto aos conceitos das teorias contemporâneas do direito, que é o justnaturalismo, o justpositivismo, o realismo jurídico e o pós-positivismo. E, como uma forma, então, de ajudá-los, né, eu pensei, né, e estou realizando aí, a gravação desse último bloco, o terceiro bloco, pertinente, então, à disciplina de hermenêutica jurídica, dando, assim, por finalizada essa disciplina agora, né, através desse vídeo, e que, na próxima semana, então, possamos trabalhar as teorias contemporâneas do direito. E olha lá, nos blocos anteriores, no primeiro e no segundo bloco, nós já estudamos hermenêutica jurídica, definindo o que é a hermenêutica jurídica, a função da hermenêutica jurídica e a forma, claro, de atuação desta hermenêutica jurídica, com base, então, na análise que as fontes secundárias do direito fazem das fontes primárias do direito, principalmente das normas escritas. E por que principalmente das normas escritas? Porque nós aqui no Brasil adotamos o sistema da civil law, em que a principal fonte do direito é a norma escrita, é a lei. Então, consequentemente, é claro que as fontes secundárias, se valendo dos instrumentos da hermenêutica jurídica, vão priorizar dentre as fontes primárias, claro, as normas escritas. E aí, nós vimos que os dois principais instrumentos de trabalho da hermenêutica jurídica são a interpretação e a integração das normas jurídicas. Nós estabelecemos diferenças iniciais entre interpretação e integração, né? Inclusive foi feita uma tabela, e depois nós passamos para a análise da interpretação das normas jurídicas. E nós vimos que a grande característica, né, da interpretação é que a interpretação ela tem como pressuposto, né, a prévia existência de uma norma jurídica escrita. E a interpretação vai incidir sobre essa norma jurídica escrita, sobre esse texto normativo escrito, promovendo então a sua interpretação. E o que é interpretação? É justamente extrair o sentido desse texto normativo, o que significa aquele texto normativo, o que o texto normativo quis dizer, e também a extensão desse texto normativo. Ou seja, quais serão os casos, então, em que esse texto normativo será passível de aplicação? E, claro, ao definir quais são os casos que o texto se aplica, a gente também, né, em contrapartida, ou ao contrário senso, está definindo também os casos, né, os casos em que esse texto normativo não se aplica, né, definindo assim, portanto, o alcance do próprio texto normativo, os casos aí em que esse texto normativo se refere. Bom, nós estudamos então os elementos da interpretação, né, os tipos e a classificação dessas interpretações segundo alguns critérios. E terminamos o bloco anterior analisando aí a diferença entre o direito público e a forma de interpretação do direito público do direito privado e a forma de interpretação do direito privado. Nós vimos que no direito privado pode-se tudo desde que não seja expressamente proibido, enquanto que no direito público, ao contrário, só pode realmente o que estiver expressamente
permitido. E no direito público, o que não estiver expressamente permitido está automaticamente proibido. E foi esse ponto que a gente parou no segundo bloco da nossa análise. E com isso, damos por encerrado, então, a interpretação, né? E os meios de interpretação, os meios interpretativos, e a gente pode começar agora a última matéria dentro de hermenêutica jurídica, que é o estudo justamente dos meios integrativos, né? E aí, para isso, eu compartilhei a tela do nosso material com vocês, né? E a gente vai seguir, então, esse material e finalizar esse material nesse bloco, nessa gravação aqui. Olha lá, pessoal, os meios integrativos, eles são, então, os instrumentos usados pelas fontes secundárias, pelos doutrinadores, pela jurisprudência, para fins de promover uma integração do ordenamento jurídico. E o que é integrar? E qual que é a diferença de integração para interpretação? Olha só, enquanto na interpretação a gente tinha como pressuposto a existência de uma norma jurídica escrita e sobre ela as fontes secundárias, a doutrina e a jurisprudência iria atuar para extrair o sentido daquele texto que já existe e o alcance daquele texto que já existe, na integração o paradigma, o pressuposto é completamente diferente. Porque na integração não se tem texto normativo, não se tem norma escrita. E aí, diante de um caso desse, né, eu costumo brincar, quem poderá nos defender? A integração. A integração ela serve justamente para esses casos em que não se tem norma escrita, né? E aí, no primeiro momento, vocês poderiam pensar, né? O que eu faço agora? Será que eu sou obrigado a atuar num caso concreto, né? Como advogado, como Ministério Público, como serventuário da Justiça, ou mais? Será que eu sou obrigado, como juiz, a decidir um caso, um processo que não tem norma escrita? E a resposta é sim, obrigado para todos os operadores do direito, para todas as funções e, claro, inclusive ao magistrado, ao Poder Judiciário, que, havendo um processo sob sua responsabilidade em que não existe norma escrita, o magistrado é sim obrigado a analisar e decidir aquele caso concreto, mesmo não havendo norma escrita. Bom, mas nem sempre foi assim. Na época do Império Romano, né, e mais detalhes sobre isso com a nossa testemunha ocular da história, né, que é o professor Guilherme aí, não havia essa necessidade, não havia essa obrigatoriedade, né? Se um determinado caso chegasse sob responsabilidade de um juiz romano, né, de um magistrado romano, que na época eram os pretores, e se esse pretor, analisando o ordenamento jurídico da época, do Império Romano, não encontrasse nenhuma norma escrita específica para aquele caso, determinada para aquele caso, criada para aquele caso, lá na época do Império Romano, ele sim poderia se recusar a decidir. E para expressar essa recusa de se decidir por falta de norma, usava-se um termo em latim, claro que a gente está aí na época do Império Romano, que era o non liquid, que é não liquido, não decido, não resolvo. E isso se dava, né, justamente por ausência de norma jurídica, né? E veja que, nesses casos, a interpretação não se vale de nada, porque se você não tem norma jurídica escrita, você não tem objeto a ser interpretado. Então, o que adianta a interpretação? O que adianta as técnicas de interpretação se você não tem um objeto a ser interpretado? De nada. Então, sem outra solução, o magistrado romano, o pretor romano, proferia, então, um non liquid, não decido, não liquido, e ele devolvia aquele determinado caso, ele devolvia aquele determinado processo para as partes. Pessoal, isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente só vai ao Poder Judiciário quando a gente tem um conflito, mas, claro, não basta ter conflito.
Porque se a gente conseguir, por nós mesmos, pelas próprias partes, resolverem esse conflito, que a gente lá no começo do semestre chamou de autotutela, não há necessidade de buscar o Poder Judiciário, né? A gente só busca o Poder Judiciário quando, então, a gente tem um conflito, claro, mas nós, enquanto partes, as próprias partes, não conseguem resolver esse conflito. E esse conflito, então, é levado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, como um terceiro interveniente, né, o que nós demos o nome de heterotutela, um terceiro interveniente, a heterotutela, interfere naquele caso concreto e analisa o caso concreto e decide o caso concreto, resolvendo o conflito. Agora, se a gente tem um conflito, nós não conseguimos resolver o nosso conflito pela autotutela. Levamos, então, esse conflito como última possibilidade, né, de solução ao Poder Judiciário, que é a heterotutela. E nem mesmo o Poder Judiciário, que foi criado para isso, resolve. Que adianta Poder Judiciário nesses termos? Que, quando chamado, se nega a resolver. E pior, que adianta o próprio Estado, se o Estado foi criado para solucionar conflitos, pacificar a sociedade e permitir o convívio social, se o próprio Estado, através do Poder Judiciário, mas é o próprio Estado, não resolve os conflitos, se nega a resolver esses conflitos, em última análise, para que Estado? O próprio Estado perde a sua razão de existir. O non liquet leva à perda de razão de existência do Poder Judiciário e do Estado como um todo. É por isso que, nesses há 2000 anos aí, né, do Império Romano para cá, que eu digo, nosso ordenamento jurídico atual estabeleceu, na verdade, uma proibição do non liquet. Hoje, o non liquet é proibido, de modo que o juiz não pode proferir o non liquet, o juiz não pode não decidir, o juiz não pode não liquidar um caso concreto. E de modo que, chegando um processo até o Poder Judiciário, se tiver norma escrita, ele aplica a interpretação e, maravilha, resolve o caso concreto. Mas, não havendo norma escrita, como é proibido o non liquet, de qualquer forma, então, o Poder Judiciário vai ter que dar os seus pulos, né? E a gente vai ver como que ele vai dar esses pulos, que são os meios integrativos, e mesmo na ausência das normas escritas, ele, Poder Judiciário, ele, magistrado, ele, juiz, vai ter que analisar, né? Vai ter que analisar e decidir, sim, o caso concreto. E as técnicas que o direito dá aos operadores do direito, justamente para atuarem em casos em que não há norma escrita, permitindo, então, olha que legal, criar a norma jurídica específica para aquele caso em que não se tem norma jurídica, ou são os meios integrativos. Os meios integrativos. O fenômeno jurídico pelo qual você tem o ordenamento jurídico, porém, esse ordenamento jurídico não tem normas jurídicas para determinados casos específicos, de modo que para determinados casos normativos o que se tem, na verdade, é uma ausência de norma escrita, recebe o nome técnico, a gente já comentou aqui, de lacuna. E o magistrado, então, os operadores do direito no geral, quando, então, ele está proibido de proferir o non liquet e é obrigado a criar uma norma jurídica para aquele caso concreto, se valendo dos meios integrativos, ele está, na prática, suprindo as lacunas normativas, suprindo os buracos normativos, né? E com isso, então, aquele ordenamento jurídico que eu brinquei lá no primeiro bloco, que é, na verdade, um queijo suíço cheio de buraco, né? É um pedaço triangular de um queijo suíço cheio de buraco. Com os meios integrativos, a gente vai tapando esses buracos aí, suprindo essas lacunas normativas. E daí que vem o nome meios integrativos, porque ao suprir as lacunas normativas, nós estamos tornando aquele ordenamento jurídico cheio de lacunas em algo inteiro. E tornar algo inteiro é integrar.
daí o nome, então, meios integrativos. Sendo assim, pessoal, o que é uma integração, o que é um meio integrativo? Nada mais é do que suprir uma lacuna normativa de um caso concreto. E claro, se a gente vai estar analisando um caso concreto, né, e esse é o papel do direito, nós devemos sempre buscar a melhor solução possível para aquele determinado caso concreto aí. Sempre a melhor solução possível para aquele determinado caso concreto. Já não é fácil quando se tem norma, né? E aí a gente partiria para uma interpretação. Imagina quando nem norma se tem. Né, quando se tem, portanto, uma lacuna normativa pertinente àquele caso. Muito mais difícil, mas é papel do direito e é papel dos operadores do direito tentarem, então, suprir essa lacuna, né, criando a norma jurídica para o caso concreto e sempre aplicando a melhor solução possível naquele caso concreto. Bom, pessoal, quais são os fundamentos, então, dos meios integrativos? O primeiro fundamento, ele é trazido para a gente pelo artigo 140 do novo Código de Processo Civil, né, de 2015, aí já não é tão novo ainda, né, não é tão novo mais, mas aí o Código de Processo Civil de 2015, que diz o seguinte: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Olha só. Esse é o texto legal, artigo 140 do CPC de 2015, que traz para a gente expressamente a proibição do non liquid. O juiz não se exime, o juiz não é dispensado, o juiz não se desculpa de não se decidir, alegando que tem lacuna, alegando que não tem norma jurídica. Mesmo diante de uma lacuna, portanto, mesmo diante de uma obscuridade, portanto, o juiz é obrigado a decidir. Isso é a proibição do non liquid. E além desse artigo 140 do Código de Processo Civil de 2015, olha lá, o artigo 4º da LINDIB, o artigo 4º da LINDIB, que vocês já estudaram aí com o professor Maurício Salviano. Começa assim: quando a lei for omissa. Quando a lei for omissa quando a lei não fala nada, ou seja, quando não existir norma jurídica. O que é isso? Vou escrever. Isso é o conceito de lacuna, minha gente. Isso é o conceito de lacuna. Quando a lei for omissa, quando a lei não fala nada, ou seja, quando não tiver lei, aí continua, o juiz decidirá. Decidirá é verbo no imperativo, portanto, é uma ordem que o ordenamento jurídico dá ao juiz. Juiz, você decidirá, você tem que decidir, você é obrigado a decidir, né? Verbo no imperativo. O caso, de acordo com. E aí vem lá a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, né? E aí depois vem o artigo 140, parágrafo único agora, e fala também sobre decidirá por equidade. Aí vocês vão perguntar, professor, mas está escrito aí, analogia, costume, princípios gerais do direito e equidade. Você não tinha dito que quando não tem norma, quando a gente está diante de uma lacuna, o juiz aplica os meios integrativos? Por que não está escrito meios integrativos aí? Realmente não está escrito meios integrativos literal. Só que, justamente, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito e a equidade são justamente os meios alternativos. Meios integrativos. Os meios integrativos, portanto, é o nome que se dá ao gênero, e dentro desse gênero, meios integrativos, a gente tem essas 4 espécies aí, previstas no artigo 4º da LINDIB e no parágrafo único do 140 do Código de Processo Civil de 2015. Quais são as espécies de meios alternativos, meios integrativos, então? Analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. Então, diante aí de uma lacuna normativa, de uma ausência de norma, o juiz é obrigado a decidir e ele vai, então, decidir aplicando aí, ou se valendo aí, da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito e da equidade. Pessoal, uma observação importante.
né? As regras de hermenêutica jurídica, e não é à toa que essas espécies de meios integrativos aparecem nessa ordem que eu comentei com vocês. Recomenda que se siga justamente essa ordem. Então, diante de um caso concreto e não tendo encontrado norma escrita expressa para aquele caso concreto, o juiz vai ter que se valer dos meios integrativos. Em primeiro lugar, ele deve tentar se valer da analogia. Achou uma norma através da analogia? Resolve o caso concreto e pronto. Agora, tentou aplicar a analogia e não conseguiu aplicar a analogia, aí ele passa para o segundo meio integrativo, que é a aplicação dos costumes, e tenta resolver o caso concreto aplicando os costumes. Resolveu? Maravilha, decide, acabou. Não resolveu, ou não encontrou a norma jurídica através dos costumes? Beleza, passa para o próximo meio integrativo, que são os princípios gerais do direito, e o juiz, então, ele vai se valer desses princípios gerais do direito. Pessoal, aqui muito importante, né? Nosso estágio atual da nossa ciência jurídica, dentro das teorias contemporâneas do direito, que é justamente o chamado neopositivismo ou pós-positivismo, essa aplicação aqui de princípios gerais do direito é extremamente importante e extremamente usual. Eu vou até escrever aqui, né? Grande importância dentro da teoria atual, né? Que é o pós-positivismo, ou também chamado neopositivismo, né? Nós temos hoje uma valorização muito grande dos princípios, das normas principiológicas, da aplicação dos princípios, dos usos dos princípios, né? E é por isso que vocês vão ver daqui para frente que toda vez que começar uma disciplina nova dentro do direito, o professor dessa disciplina nova, ele vai começar com os princípios, ele vai conceituar a abrangência daquela disciplina, ele vai contar a história, a origem histórica daquela disciplina, que é importante para a gente entender também, a gente já viu aí a importância da interpretação histórica, e depois ele vai falar dos princípios daquela disciplina jurídica, isso aí para tudo, né? Vocês, quando começarem aí a ter direito constitucional, vocês vão ver os princípios em direito constitucional, quando vocês começarem a ter teoria geral do processo, vocês vão ver os princípios do processo, quando vocês começarem a ter direito empresarial, vocês vão ver os princípios de direito empresarial, né? E hoje, cada vez mais importante essa ideia principiológica aí, né? A gente trabalha muito com essa ideia principiológica. E dentro dos meios integrativos, né, depois da analogia, depois dos costumes, e se não resultarem em um efetivo encontro de norma jurídica e suprir a lacuna normativa, vem aí, em terceiro momento de meios integrativos, a aplicação dos princípios gerais de direito. Muito importante, né? E, por fim, pessoal, se nem os princípios gerais do direito viabilizarem uma solução, né? Se nem os princípios gerais do direito viabilizarem uma solução, é que vem aí a possibilidade de apresentar essa solução por equidade. Agora, veja, a equidade é o último dos meios integrativos. Então, é só em última opção mesmo, só quando nenhum outro meio integrativo for passível de solução. Tanto é que o artigo 140 do novo Código de Processo Civil de 2015, ele é expresso em trazer a equidade, mas ele é expresso também em falar que essa equidade é apenas nos casos previstos em lei, né? Então, não é algo à torta e à direita, não é a regra a equidade, pelo contrário, né? É só mesmo excepcionalmente, no último caso, nos casos previstos em lei. Bom, pessoal, e aí, feita essa introdução a respeito dos meios integrativos, a gente precisa estudar cada um deles, né? A gente precisa estudar cada um deles. Lembrando que costume a gente já estudou. Por quê? Porque o costume, ele está lá dentro das fontes primárias, né? O costume está lá dentro das fontes primárias. Vocês lembram quais são as fontes primárias? A primeira e principal
né, são as normas escritas e os diplomas normativos escritos, que no Brasil estão previstos expressamente aí no artigo 59 da nossa Constituição Federal, né? E toda vez que a gente desenha aquela pirâmide normativa de Kelsen, a gente coloca do lado aí esses diplomas normativos escritos. Então, a Constituição Federal e as PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, os tratados internacionais, principalmente em matéria de direitos humanos, depois as leis ordinárias, complementares, ordinárias, delegadas, as medidas provisórias e as normas infralegais, né, abaixo das leis, os decretos, as resoluções, as portarias. Aí, essa é a principal fonte primária. Mas na ausência de fonte primária, a próxima fonte primária, né, a ausência de norma escrita como fonte primária, a próxima espécie de fonte primária é justamente os costumes. E na ausência dos costumes, os princípios gerais do direito. Então, os costumes nós já estudamos, né? E nós vimos aí que os costumes, então, eles têm um elemento objetivo, que é a reiteração, a repetição de conduta ao longo do tempo, e um elemento subjetivo, que é justamente esse grande lapso temporal, fazendo com que nós, seres sociais, que vivemos em sociedade aí, sob a égide do direito, passamos a crer na obrigatoriedade daquele determinado costume, né? Configurando, então, o elemento subjetivo, que é a crença de obrigatoriedade, né? E depois a gente vai ver, então, com mais profundidade, a atuação dos princípios gerais do direito, né? Principalmente aí nas aulas subsequentes, quando nós, então, estudarmos o pós-positivismo e o neopositivismo. E dentro desse pós-positivismo, neopositivismo, né, nós verificarmos aí a teoria do Miguel Reale, né, que é a chamada teoria tridimensional do direito, teoria tridimensional do direito, né? Teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, né? E também quando nós estudarmos a ideia de proporcionalidade e razoabilidade, com base aí na teoria do Robert Alexy, né? Que é um alemão, né? E nesse momento do curso, que é o momento final do curso, a gente vai retomar, então, esses princípios gerais do direito, com a teoria tridimensional do Miguel Reale, né? E com a proporcionalidade, a razoabilidade do Robert Alexy. De modo que precisa, nesse momento, analisarmos aí a analogia, né? Analisarmos, então, a analogia e a equidade, né? Nosso objeto aqui de estudo nesse momento do curso, com mais afinco, com mais profundidade, vai ser a respeito, então, da analogia e da equidade. Os costumes nós já vimos quando estudamos as fontes primárias, e os princípios gerais do direito nós vamos aprofundar o nosso estudo no momento de analisarmos aí o pós-positivismo, o neopositivismo, com a teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, e com a teoria da proporcionalidade e razoabilidade do Robert Alexy. Bom, pessoal, feitas essas observações iniciais, vamos lá para os meios de integração propriamente dito. Os meios de integração aí propriamente ditos. E como eu disse para vocês, né, nós vamos começar justamente o nosso estudo pelo primeiro meio de integração, que é a analogia. A analogia. Pessoal, o que é a analogia? A analogia é buscar algo parecido, é buscar algo análogo. Que algo? Bom, se a gente está trabalhando com ordenamento jurídico, que tem um buraco, que tem uma lacuna, porque falta norma, o que a gente vai buscar análogo? A norma. A gente vai buscar uma norma análoga, né? Uma norma semelhante, uma norma parecida. E
nós vamos tentar, então, encontrar essa norma análoga, essa norma parecida, dentro do ordenamento jurídico. Nós vamos pensar essa norma análoga, essa norma parecida, e aplicar para aquele caso concreto que não tem norma. E ao aplicar uma norma, então, para aquele caso concreto, a gente vai estar suprindo a lacuna e possibilitando, então, a análise do caso e a decisão daquele determinado caso. Então, a analogia nada mais é que buscar uma norma dentro do ordenamento jurídico para um caso em que ela não foi previsto. E esse caso que a gente está analisando não tem norma, não tem norma. Então, a gente vai buscar uma norma dentro do ordenamento jurídico que foi criada para um outro caso. Mas que o caso que a gente está analisando, que não tem norma, ele é tão parecido com um caso que tem norma, que a gente pega a norma do outro caso e aplica para o nosso caso aí. Essa é a ideia, essa é a ideia. Né? Então, veja lá, o que é analogia? É a aplicação para uma lacuna, para um caso que não tem previsão legal, de uma norma criada para um caso diverso, por um caso diverso, porém que tem similitude, que tem semelhança, que tem elementos análogos, que tem elementos parecidos. Né? Então, a gente está analisando o caso A, mas o caso A não tem norma nenhuma a respeito dele. A gente faz uma varredura do ordenamento jurídico inteiro aí, e não acha uma danada de uma norma jurídica escrita para esse caso. Quem poderá nos defender? Os meios de interpretação. E o principal, o primeiro meio de interpretação é a analogia. E aí a gente faz uma segunda varredura do ordenamento jurídico e acha um caso B, que é bem parecido com o caso A. E para o caso B, para nossa sorte, tem uma norma jurídica expressa para ele. E aí a gente pega, então, a norma que foi criada para o caso B, uma norma, então, que foi criada para o caso B, para um outro caso, mas que, como esse caso B ele tem semelhança com o caso A, que é o que a gente está analisando, a gente pega a norma do caso B e aplica para o caso A, suprindo a lacuna e solucionando aquele caso, solucionando o conflito social A. Né? Essa é a ideia da analogia. É a aplicação de uma norma criada para um outro caso, porém que guarda semelhança a um determinado caso que não tem norma jurídica, aplicando, então, norma de outro caso a um caso que não tem norma jurídica, a gente supre a ausência normativa e resolve o caso que, até então, não tinha norma jurídica. Bom, pessoal, qual que é o pressuposto? Né? O pressuposto aí é que nós estejamos diante de uma lacuna. Né? O pressuposto para a aplicação da analogia, e como a analogia é um método de integração, é que nós estejamos diante de uma lacuna. Né? E a fundamentação dessa analogia é feita com base no princípio da igualdade. Por quê? Se esses casos são iguais, ou às vezes não tão iguais assim, mas mais semelhantes, pelo princípio da igualdade, casos iguais ou casos semelhantes têm que ser analisados, julgados, decididos também de forma igual ou semelhante. Então, se o caso A guarda semelhança com o caso B e o caso B ele tem semelhança, né, com o caso A, e havendo uma norma jurídica para o caso B, solucionando o caso B de uma determinada forma, havendo semelhança entre o caso B e o caso A, se lá decidiu de uma forma, por fins de igualdade, por fins de isonomia, a gente tem que decidir também da mesma forma para o caso A. Né? Então veja que a analogia ela se baseia no princípio da igualdade. Se foi decidido de um jeito um caso que é igual ou parecido, o outro caso que é igual ou parecido deve, por uma questão lógica, ser decidido de forma igual ou, usando o termo técnico, de forma análoga. Aí, essa é a ideia, princípio da igualdade. Né? Claro que não é tão fácil fazer isso, né? Depende de uma análise gigantesca, porque a gente vai ter que fazer uma primeira análise e verificar que não tem norma. Caçar norma no ordenamento jurídico e não achar nada, né? Porque a ideia básica é que estejamos diante de uma lacuna.
né? E depois a gente vai ter que fazer uma segunda busca, caçar aí no nosso ordenamento jurídico um caso igual ou parecido e que tenha norma. Aí aplicar a norma do segundo caso para o primeiro caso. Então, claro que não é fácil, né, isso aqui. Pelo contrário, isso é muito complicado, né? Muito complicado, mas é a solução que se tem. É a solução que se tem. Bom, pessoal, para que a gente consiga, então, realizar essa solução toda essa operação aí, que é a aplicação de analogia, nós temos algumas etapas, então, a serem cumpridas, né? Nós temos algumas etapas, então, a serem cumpridas. Primeira etapa é analisar o caso e pesquisar o ordenamento jurídico e tentar encontrar uma norma expressa para ele. Não encontrando, nós estamos diante, né? Nós constatamos, então, que estamos diante de uma lacuna. Então, a primeira etapa é justamente constatar, né? Analisando o ordenamento jurídico para isso, que nós estamos diante de uma lacuna. Constatou que nós estamos diante de uma lacuna, a gente passa para a segunda etapa, que é buscar, então, no ordenamento jurídico, casos semelhantes, casos análogos e as respectivas soluções para eles, né? Então, nós passamos, então, para a segunda etapa, buscando os casos semelhantes, os casos análogos e as respectivas soluções para eles. E aí a gente encontra um caso análogo, né? Encontramos um caso parecido e encontramos a respectiva solução. Aí dá aquele alívio e a gente pode passar para a terceira etapa. Na terceira etapa, veja só, nós vamos realizar um juízo de valor. Por que nós vamos realizar um juízo de valor? Porque aquele caso que a gente encontrou, aquela norma que a gente encontrou, ela não foi feita especificamente para o nosso caso. E aí a gente vai ter que verificar, inclusive fazendo um juízo de valor, se, apesar de não ter sido feito para o nosso caso, ela realmente se aplica ao nosso caso. Ela realmente tem aplicação para o nosso caso. E mais que isso, se ela traz uma boa solução para o nosso caso. Porque também, fazer uma analogia aí, só porque o caso é parecido, mas trazer uma péssima solução não é algo tão bacana assim, não é algo tão legal. Lembrando que o ordenamento jurídico, que o direito, que o poder judiciário, ele está aí para solucionar conflito. Se ele não soluciona o conflito, ou pior, se ele cria mais conflito do que já tinha antes, isso é uma negativa da própria razão de existir, do Estado, do direito, do ordenamento jurídico como um todo. Então, é lógico que a gente não quer criar mais problema, a gente quer buscar e tentar obter a melhor solução possível para o caso concreto. E feito, então, esse juízo de valor, se realmente aquela norma que não foi criada para o nosso caso, mas ela, apesar disso, traz uma solução boa para o nosso caso, nós podemos aí aplicar, então, aquela norma jurídica criada para um outro caso, para o nosso caso em específico, e aí, então, solucionando o caso concreto, solucionando o conflito social e pacificando a sociedade. E, consequentemente, nesse ponto, então, a gente vai ter o final da aplicação da analogia, né? O final da aplicação da analogia. E veja, pessoal, que como existe a proibição do non-liquid, o final da aplicação da analogia é justamente a solução do caso concreto, né? A analogia, como é proibido o non-liquid, não dá para não decidir, ela só está perfeita, acabada, terminada com a solução do caso concreto e, claro, através do juízo de valor, que é a terceira etapa, buscando sempre a melhor solução possível no caso concreto. Bom, pessoal, e essas são as etapas de aplicação da analogia. Agora, eu gostaria de fazer com vocês uma observação que provavelmente vocês já ouviram do professor de Direito Penal, né, do professor Luiz Antônio aí, né? Ele, trabalhando com os princípios do direito penal, principalmente o princípio da legalidade, principalmente do princípio da taxatividade, ele já disse para vocês, tenho certeza disso, que em direito penal não se tem analogia, ou pelo menos não se tem
como norma incriminadora, né? Não se tem como norma incriminadora. Por quê? Porque só é crime aquilo que estiver expressamente previsto em prévia lei. Esse é o princípio da legalidade, esse é o princípio da taxatividade. Então, se não está expresso em lei e essa lei não é prévia, não tem crime. E aí você não pode buscar, por analogia, aplicar um outro instituto ou um outro diploma normativo para criminalizar eventualmente uma conduta se a própria lei não criminaliza. Se a lei não criminalizou a conduta é porque ela não quer criminalizar aquela conduta. E é por isso que não se tem analogia em direito penal, pelo menos não em norma incriminadora. Mas tenho certeza também que o professor de direito penal deve ter falado para vocês que existe uma exceção, né? A não ser que conseguir algo benéfico ao réu, né? A não ser que conseguir algo benéfico ao réu, né? Por quê? Porque no direito penal se tem a acusação e, ao contrário da acusação, né, contra a acusação, a gente tem aí a defesa. E não é qualquer defesa, é a ampla defesa. E mais, em processos relacionados ao tribunal do júri, ou de competência do tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, é mais que ampla defesa, é plenitude de defesa, né? E nesses termos de ampla defesa ou de plenitude de defesa, que é algo até maior que a ampla defesa, que você puder alegar em benefício do réu, você vai alegar, nem que seja através da analogia, né? Nem que seja através da analogia, né? Então, em razão disso, né, se for para beneficiar, aí você pode alegar em homenagem à ampla defesa, em homenagem à plenitude de defesa. Mas para prejudicar o réu, ou para sancionar o réu, ou para incriminar o réu, aí não tem analogia de modo algum, né? Agora, nos demais ramos do direito, principalmente no direito privado, né, que a gente já estabeleceu a diferença aí no final do segundo bloco, né, de aula, principalmente para o direito privado, aí sim, aí a analogia é bem tranquila e bastante usual, né? E quais são os ramos do direito privado? Direito civil, direito empresarial, trabalham bastante aí com a analogia, com integração analógica, né? Bom, pessoal, espécies de analogia. Olha lá, espécies de analogia. Nós temos duas espécies de analogia, né? Dois tipos de analogia. O primeiro tipo é a chamada analogia legis. Analogia legis, que também é conhecida como analogia propriamente dita. Por quê? Porque na analogia legis, que é a analogia propriamente dita, que é a analogia real mesmo, que é a ideia que a gente tem de analogia, nós pegamos então uma outra norma escrita, criada para um outro caso, e aplicamos para o nosso caso, que não tem norma. Então, na analogia legis, a gente consegue encontrar, ainda que para um outro caso, por um caso diverso, ainda que com semelhanças, uma norma escrita. E aí a gente pega a norma escrita, que foi criada por um outro caso, e traz e aplica para o nosso caso. Mas, sim, encontramos uma norma escrita. Não era para o nosso caso. Fazer o quê? Nós estávamos diante de uma lacuna, mas encontramos, sim, uma norma escrita. E aí aplicamos, então, essa norma escrita para o nosso caso. Essa é a ideia da analogia legis, que é a analogia propriamente dita. Pegar uma norma escrita, encontrar uma norma escrita ainda aqui para outro caso e aplicar para o nosso caso. Por que eu estou frisando que encontramos uma norma escrita? Ufa, pelo menos encontramos uma norma escrita ainda aqui para outro caso. Porque pode ser que a gente esteja analisando o nosso caso e verificamos que não tem norma jurídica para o nosso caso. Ou seja, estamos diante de uma lacuna normativa. E aí a gente faz uma varredura do ordenamento jurídico buscando, então, normas para casos análogos, para casos idênticos ou semelhantes ao que a gente está analisando e que a gente não encontrou norma para ele. E sabe o que acontece? Nós não encontramos norma escrita, nem para caso análogo. Nós não encontramos norma escrita nem para caso análogo. E aí?
quem poderá nos defender? Né? Veja que a coisa vai, né, vai ficando mais apertada, a coisa vai afunilando aí, né? Usando o termo que eu brinquei com vocês, o buraco vai ficando cada vez maior e a gente vai entrando nesse buraco cada vez maior aí. E aí, o que a gente faz? E aí que a gente pode ter essa segunda opção, né, essa segunda espécie de analogia, que é a analogia iuris. Analogia iuris. Na analogia iuris, nós buscamos no ordenamento jurídico e não encontramos norma escrita, nem para o nosso caso, nem para caso análogo, nem para caso parecido. E aí a gente vai ter que se valer, então, dessa analogia iuris. E o que é analogia iuris? Iuris é direito, é entendimento. Então, na verdade, a gente não tem norma escrita para um caso análogo, mas a gente pode ter encontrado aí um entendimento doutrinário, né, e um entendimento jurisprudencial dos tribunais a respeito de um outro caso, de um caso diverso, mas que como esse outro caso tem semelhança com o nosso, a gente pega os entendimentos doutrinários, a gente pega os entendimentos jurisprudenciais criados para aquele outro caso e aplica-se por analogia ao nosso caso em concreto aí. Veja que nessa analogia iuris, eu brinquei que o buraco é mais embaixo, por quê? Porque não tem fonte primária. A gente vai ter que, através de uma fonte secundária, que é a doutrina e a jurisprudência, buscar beber de uma outra fonte secundária, que é a doutrina e a jurisprudência, para suprir a lacuna do nosso caso concreto, né? Então, é duplamente fonte secundária, é duplamente doutrina e jurisprudência. Olha o tamanho do buraco. Na analogia legis, não. Na analogia legis, nós não temos a norma escrita para o nosso caso, mas a gente vasculha o ordenamento jurídico e a gente encontra uma norma escrita para um caso parecido e aplica para o nosso. Então, a gente consegue ainda, na analogia legis, voltar à fonte primária, voltar à fonte propriamente dita das normas jurídicas, como criadores mesmo da norma jurídica. Enquanto que na analogia iuris, nós não temos mais acesso, digamos assim, às fontes primárias. Porque as fontes primárias não têm nenhuma solução para a gente, nem direta e nem por analogia. E aí, então, na analogia iuris, a gente só se vale de fonte secundária. Olha como vai ficando aí mais abstrato, como vai perdendo consistência, né? Ou, usando um termo aí que é do dia a dia e é usado no direito empresarial. Olha como vai ficando aguado a coisa, né? Como vai ficando diluída a coisa. Por quê? Na analogia iuris, é a doutrina e a jurisprudência, são as fontes secundárias, trabalhando com doutrina e jurisprudência de casos diversos. E por uma questão de igualdade, tentando trazer um entendimento doutrinário jurisprudencial de outro caso, construído para outro caso, para o caso em específico, que precisa ser, então, decidido, né? Então, vai ficando longe, vai ficando bastante aguado aí, né? É por isso que, claro, o que se deve tentar fazer é a analogia legis, que é a analogia propriamente dita, que é a analogia real. Não conseguindo, então, fazer essa analogia propriamente dita, né, a legis, aí, né, infelizmente, num segundo momento, é tentar aplicar, então, essa analogia iuris, buscando não mais uma norma escrita, porque não tem, mas buscando uma norma secundária, né, um entendimento doutrinário, um entendimento jurisprudencial de outro caso e trazendo para o nosso caso em concreto. Bem complicado, né? Bem complicado. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou a analogia. E se nós tivermos aplicado a analogia e obtido uma boa solução, nós paramos por aqui. Nós aplicamos essa solução e nós paramos por aqui. Agora, não conseguindo uma boa solução através da analogia, nós continuaremos, então, atuando segundo os meios de integração. Primeiro, aplicando os costumes, né, que a gente já estudou as características do costume, que é o elemento objetivo, reiteração de conduta, e o elemento subjetivo, que é o grau de reiteração de conduta, gerando crença de obrigatoriedade deste costume.
E, depois do costume, os princípios gerais do direito, né, que a gente vai ver aí quando estudarmos o pós-positivismo ou o neopositivismo. E peço a vocês que aguardem cenas dos próximos capítulos, e nós vamos continuar isso a partir da semana que vem. E agora, para matar esses meios integrativos aqui, né, o último meio integrativo, que é a famosa equidade. A famosa equidade. Pessoal, a equidade é realmente o quem poderá nos defender, pelo amor de Deus. Porque não tem norma, então não dá para usar interpretação. Estamos diante, portanto, de uma lacuna normativa. Ah, beleza, lacuna, vou usar os métodos de integração. Aí começo lá tentando solucionar o caso por analogia legis, buscando uma norma escrita, ainda que para outro caso, mas parecido para eu aplicar no meu caso. Não acho nenhuma norma escrita. Bom, tudo bem. Aí eu continuo aplicando os meios integrativos, né? E vou, então, trabalhar com a analogia iuris, que é buscar não uma norma escrita, porque não tem norma escrita nem para o nosso caso, nem para nenhum caso parecido. Meu Deus. Porém, a gente, então, passa a analisar agora as fontes secundárias e tenta localizar um entendimento doutrinário jurisprudencial que, ainda que não criado para o nosso caso, criado por um outro caso, mas que goza semelhança, e aí a gente aplica, então, esse entendimento doutrinário jurisprudencial para o nosso caso e resolve o nosso caso. Ufa! Mas não consegui. E aí eu vou ter que me valer, a analogia já acabou, não tenho mais condição de trabalhar com analogia, e aí eu vou ter que me valer, então, dos costumes. E eu analiso não mais o ordenamento jurídico em si, porque o costume não está dentro do ordenamento jurídico em si, ou ordenamento jurídico escrito, né? Eu passo, então, a analisar as regras de convívio social, né? Principalmente aquela ideia de controle informal da sociedade, né? Aquilo que a sociedade vem reiteradamente ao longo do tempo realizando e aquilo que a sociedade entende que é o correto, aquilo que a sociedade vem fazendo e acredita que aquilo é obrigatório, que aquilo lá é a regra jurídica. E tenta aplicar, então, um costume, né? Algo que a sociedade vem reiteradamente fazendo aí. Consegui, ufa, maravilha, mas veja que não é tão fácil, porque não é mais uma análise positiva, né, de norma escrita, é uma análise mais para o sociológico, mais para o controle informal, do que para o positivismo jurídico, ordenamento jurídico escrito, né? Então não é algo tão fácil aí. Consegui, ufa, para por aqui, aplico a solução e paro por aqui. Não consegui, eu vou buscar então uma solução através dos princípios gerais do direito, né? Dos princípios gerais do direito. E os princípios mais gerais do direito a gente comentou lá nas fontes, né? Ainda nas aulas presenciais. O viver honestamente, o dar a cada um o que é seu e o não lesar ao próximo, né? Viver honestamente, dar a cada um o que é seu e o não lesar ao próximo. Esses são os princípios mais gerais do direito. E vejam que esses princípios, apesar de serem chamados de princípios gerais do direito, eles estão mais para regras sociológicas, né? Mais para as regras sociológicas do que para algo jurídico, ou pelo menos, né? Não na nossa acepção positiva do direito, né? A gente fica preso, a gente é muito viciado nessa acepção positiva do direito enquanto ordenamento jurídico, do direito enquanto normas jurídicas escritas, né? A gente tem essa visão um pouco bitolada e é normal, que a gente trabalha com a civil law, a gente trabalha com a positivismo jurídico mesmo, né? Então, nada diferente, bastante normal, inclusive, né? E se nós, então, nem através dos princípios tivermos obtido uma solução, aí sim, quem poderá nos defender? Só sobra a equidade. Só sobra a equidade. Então, em último caso, em última instância, os operadores do direito, porque é proibido non liquid, eles vão ter que decidir, eles vão ter que dar uma decisão, eles vão se valer, então, da equidade.
Pessoal, o que é a equidade? Equidade é a busca de uma solução em concreto, naquele caso em concreto. Claro, a melhor solução possível, sempre é almejada a melhor solução possível. Mas não se analisa propriamente o ordenamento jurídico, até porque a gente não achou nada, a gente até tentou analisar o ordenamento jurídico, mas a gente não achou nada até agora, então a gente não vai analisar propriamente o ordenamento jurídico, mas a gente vai tentar construir, naquele caso concreto, a melhor solução possível para aquele caso concreto. Equidade vem de equidistância, né? Equidade vem de equidistância. Então, na verdade, os operadores do direito, eles vão ter que obter uma solução, no caso concreto, no meio termo. Nem para um, nem tudo para um, nem para outro, nem tudo para outro. Então, na verdade, uma solução por equidade, uma solução no meio termo aí. O que se faz é ponderar as vantagens e desvantagens, os ganhos e as perdas de ambas as partes e tentar obter uma solução no meio termo que solucione, que gere algum benefício, né, para ambas as partes, ou pelo menos que não gere tanto prejuízo assim para ambas as partes. Essa é a ideia da equidade. É construir, no caso concreto, a justiça da decisão. É construir, no caso concreto, então, a justiça da decisão. E equidade é equidistância. Por que equidistância? Porque, estando no meio, você não está nem perto de uma parte e nem perto da outra parte. Na verdade, você tem a mesma distância de uma parte e a mesma distância da outra parte. Daí o termo equidade. Equidistância. Está no meio termo. A mesma distância que guarda de uma parte, vai guardar também a mesma distância da outra parte. Não vai puxar sardinha nem para uma parte, né? E não vai puxar sardinha nem para outra parte. A decisão é no meio termo, é buscando a solução no caso concreto. Pessoal, eu acho que o exemplo mais famoso de equidade aí, né? O exemplo mais famoso de equidade é a famosa solução salomônica, né? A famosa solução salomônica aí, né? Em que duas mães foram diante do rei Salomão, né? Dizendo que uma criança era filho de uma dizia que aquela criança era filho dela, né? E a outra dizia que aquela mesma criança era filha da outra, e a outra dizia que aquela mesma criança era filha da outra aí. Ou seja, as duas mães alegavam a maternidade da mesma criança. Né? As duas mães alegavam a maternidade da mesma criança, né? E na época não existia exame de DNA, né? Salomão sabia uma coisa: uma das duas estava mentindo, porque você não pode ser biologicamente filho de duas mães, né? Hoje, sociologicamente, ou por vínculo socioafetivo, ou por adoção, belezinha, você pode ser filho social, né? E por adoção de duas mães, não tem problema nenhum, plenamente admitido, aí ainda bem. Né? Mas biologicamente não dá para você ter duas mães biológicas. Na época, né, o entendimento era que mãe era, né, biológico aí. Né? Então, Salomão sabia que uma das duas estava mentindo. E como não tinha exame de DNA para verificar de fato quem que era a mãe biológica, o Salomão precisava dar uma solução. Mas o que ele podia fazer? Não tinha jeito. Ele olhava a criança e falava: o olho é dela, mas a boca é dela. O nariz é dela, mas a testa é dela. O cabelo é de uma, a orelha é da outra. E aí não tinha uma solução passível naquele caso concreto. Né? Mas o Salomão precisava decidir com quem que ficaria a criança. O que o Salomão fez? Mandou cortar a criança no meio. E esperou a reação das mães. Aquela mãe que falou não corta, deixa com a outra, é porque provavelmente era a mãe, porque quem é mãe verdadeira não permitiria que isso acontecesse. E aí, então, o Salomão entregou a criança para para aquela mãe, né, que se manifestou contrária aí. Pode ser que nem seja a mãe de verdade. Né? Pode ser que nem seja a mãe de verdade, mas se na cabeça do Salomão, se ela se recusou, né, se ela não aceitou essa solução, é porque ela tinha amor de fato àquela criança e, sei lá, parece ser a solução
mais justa no caso concreto. Parece ser a solução mais justa no caso concreto. Porque eu não sei se é a mãe biológica ou não, mas provavelmente aquela mãe que se manifestou contrária vai ter amor, vai cuidar melhor que a outra, né? Solução justa no caso concreto. Isso é equidade, né? Então, esse exemplo é legal porque a gente lembra que mandou cortar a criança no meio, equivalência, e uma se manifestou contra, né? E sei lá se é a mãe biológica não é, na verdade nem faz diferença mais. O importante é que ela se manifestou contra e aí ela tem amor, e se ela tem amor, provavelmente ela vai cuidar daquela criança aí de uma forma melhor, obtendo então, no caso concreto, uma solução mais justa. Tinha norma jurídica? Não. Tinha meios de apurar quem é a mãe? Não. Tinha um escrito dizendo que quando duas mães brigam a gente corta a criança no meio? Não. Né? Foi uma solução obtida aí pelo Salomão pelo rei Salomão para obter uma justiça no caso concreto. Esse é um exemplo de equidade, né? Esse é um exemplo de equidade. Pessoal, tem muita equidade aí em partilha de bens, né? O casal se divorcia, tem que partilhar os bens. A partilha de bens normalmente é feita por equidade, né? Não está dizendo lá que o fogão fica com um, né? A televisão fica com o outro. Não, né? Então, normalmente esses bens e bens de menor valor, os bens móveis que guarnecem a residência, são feitos por equidade, né? Eles partilham entre si. Vai ser algo no meio certinho? Não, né? Normalmente um fica com mais, outro fica com menos, mas obtém uma justiça no caso concreto, né? Estando bom para eles, maravilha, né? Agora, veja só, isso é exceção, isso é exceção. Só pode chegar nesse caso, né, quando não se tem mesmo norma jurídica para ser interpretada e quando, diante de uma lacuna, os demais meios integrativos, principalmente a analogia, não resultaram positivos, não geraram efeitos, não obteram uma solução. Aí a gente vai buscar, então, essa solução por equidade. Pessoal, a equidade aí, como a gente já viu, ela está prevista no artigo 140, parágrafo único do Código de Processo Civil. Vamos voltar aqui no artigo 140, parágrafo único, e ele fala o seguinte, olha lá, artigo 140, parágrafo único. O juiz decidirá por equidade nos casos previstos em lei. E a ideia dos casos previstos em lei é que a lei só permite a equidade como última forma de decisão mesmo. Quando tudo ou mais falhar, é que o juiz, então, vai poder se valer da equidade para obter uma solução no caso concreto. Tá? Bom, pessoal, requisitos para a gente aplicar essa equidade. Olha lá, primeiro requisito, nós temos que estar diante de uma lacuna. E o que é a lacuna? A existência de lei escrita para isso, né? Além disso, olha o tamanho do buraco. Nós não encontramos nem fonte primária, nem fonte secundária. Porque se a gente não tiver encontrado fonte primária, tudo bem, não tem norma escrita, mas tivermos encontrado uma fonte secundária, que é um entendimento doutrinário ou um entendimento jurisprudencial, nós não vamos aplicar a equidade. Tem uma figura própria para ter encontrado fonte secundária, entendimento doutrinário e jurisprudencial. Quem lembra aí? Nós vamos, na verdade, aplicar a analogia iuris, né? Então, a inexistência de fonte primária, né, impede a aplicação da analogia legis. E a inexistência de fonte secundária, na verdade, impede a aplicação da analogia iuris, né? Eu não consigo nem aplicar, então, a analogia legis e nem aplicar a analogia iuris. Por isso que o terceiro requisito é justamente a impossibilidade de aplicação de analogia. Não achei nada parecido, nem no ordenamento jurídico, nem nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Parou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Eu vou aplicar, então, nesse último caso, como última instância, a equidade. Pessoal, e a equidade, veja só, é a busca da justiça no caso concreto. E se eu estou buscando a justiça no caso concreto, eu sou livre para me basear, desde que eu busque uma solução justa, desde que eu encontre uma solução justa nessa equidade, em qualquer regra.
Regra jurídica? Infelizmente não, porque não achou. Porque se tivesse achado, não tinha chegado a esse ponto. Que regra, então? Regras morais, regras éticas, regras de convivência social, ou seja, controle informal da própria sociedade. A equidade, em última análise, ela significa uma saída de dentro do controle formal, porque o controle informal não deu mais resultado, e uma volta, então, uma busca, então, para o controle informal, né? Controle informal. Regras morais, regras éticas, regras religiosas, regras de convívio social, regras de respeito, regras de educação, e até aquilo que é inerente ao ser humano, a moral, né, a ética, a convivência, ou pelo menos deveria ser. Né? E isso que é inerente ao ser humano, pelo simples fato dele ser um ser humano, nós chamamos aí de direito natural. Direito natural. Ou então, justnaturalismo, direito natural ou justnaturalismo, que é justamente a primeira teoria contemporânea do direito que a gente vai estudar, então, na próxima aula, na próxima semana. E é por isso que eu trabalhei primeiro com a hermenêutica jurídica agora, para que a gente chegasse a esse ponto e pudesse, então, puxar o gancho das teorias contemporâneas do direito. Né? A gente encerra, então, a hermenêutica jurídica nesse ponto, né? E esse é o gancho que permite, então, a gente puxar a próxima matéria, que é teorias contemporâneas do direito. Então, veja que a hermenêutica, na verdade, é a busca da moral, é a busca da ética, é a busca do respeito, é a busca da educação, é a busca do convívio entre as pessoas, para buscar a melhor solução, a solução mais justa no caso concreto. Respeitando os seres humanos como seres humanos, respeitando os seres humanos como sujeitos de direito, pelo simples fato de nós sermos seres humanos. E por que é assim? Porque se chegou na equidade, o ordenamento jurídico positivo não deu conta mais. Aí a gente precisa de algo natural do ser humano. A gente precisa, então, do direito natural ou do direito ou do justnaturalismo, buscando sempre, olha lá, a justiça no caso concreto. Né? A ideia é buscar sempre a justiça no caso concreto. Pessoal, agora, claro, que, como eu comentei aí no segundo bloco, né, a gente tem uma sede legislativa, uma gana legislativa. Então, a quantidade de normas no ordenamento jurídico ela é muito grande e cada vez mais crescente, vai crescendo aí. Então, hoje, pensar em meios integrativos, pensar em analogia, e mais que isso, não obter nada, nem a analogia legis e nem a analogia iuris, e chegar a esse estágio da equidade é raro e cada vez mais raro. Mas o ordenamento jurídico traz para a gente e mantém para a gente essa possibilidade aqui. Mas veja que quando a gente chega a esse ponto da equidade, é porque o ordenamento jurídico do Estado, né, o direito e o controle social formal não deu mais conta. Né? A gente, na verdade, pulou, a gente está além do Estado, além do direito, além do controle formal. E a gente vai beber, então, agora da sociologia, da filosofia, da ética, da moral, da justiça no caso concreto, para tentar solucionar da melhor forma possível aquele caso concreto. Né? A gente chegou, então, no fim da estrada. Né? Eu costumo brincar que a equidade é o fim da estrada. Acabou a estrada do direito, não tem mais. E aí, então, a gente está além do direito, né? Em mares nunca dantes navegados, né? E o problema aqui é que não tem algo tão certo, porque, claro, como a gente comentou na aula anterior e no primeiro bloco, né? As pessoas e os operadores são pessoas, os operadores do direito são pessoas, né? E nós, como pessoas, e os operadores do direito como tal, são compostos aí por todas as suas experiências de vida. E o direito não exige neutralidade.
O direito exige até imparcialidade, mas não neutralidade. Então, essas soluções por equidade varia do caso concreto, mas também varia da própria pessoa que está analisando ou julgando aquele caso, né? Talvez, se não fosse Salomão, né, fosse algum outro rei aí que tivesse naquele lugar, provavelmente não se teria aquela solução, né? Pode ser que tivesse uma outra solução, às vezes tão justa quanto, mas provavelmente não se teria a mesma solução, porque aquela solução também perspassa pela cabeça daquela pessoa, né, da pessoalidade, da personalidade daquela pessoa. Porque, né, cada pessoa é uma pessoa e o direito não exige neutralidade de modo algum. Com isso, então, a gente terminou a equidade, né, terminamos a equidade e para a próxima aula a gente vai analisar, então, vai começar a análise das teorias contemporâneas do direito, e dentro dessas teorias contemporâneas do direito, a gente começa com justnaturalismo, depois trabalha com justpositivismo, depois com realismo jurídico, e por fim, com pós ou neopositivismo, e é nesse momento, então, que a gente vai estudar os princípios gerais do direito e a ideia de proporcionalidade, trazida principalmente pelo Robert Alexy. Pessoal, eu vou encerrar a gravação agora, né, para poder disponibilizar o quanto antes para vocês, porque somando aí o primeiro bloco de gravação, 1h40, mais o segundo bloco aí, pelo menos 1h30, e mais esse terceiro bloco aqui, com 1h12 de gravação, tem aula para caramba, né? Nós estamos aí próximos aí umas 5 horas de gravação, então é bastante coisa. Então, eu vou encerrar por aqui para compartilhar o mais rápido possível para vocês, né, para que vocês tenham acesso a isso, e a gente se encontra logo mais oportunamente. Grande abraço a todos, obrigado pela atenção até agora, né? Obrigado pela paciência de ficar sentado aí na frente da telinha por todo esse tempo, e espero que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído, né? Se a gente não contribuiu, mas não atrapalhou, também estou feliz, né? Espero que não tenha atrapalhado vocês aí. Então, um grande abraço a todos e até logo mais.